Semana, para mim é uma honra transmitir a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus ao teu coração, para a edificação da tua vida, da tua família, enfim, para ser bênção para a tua vida. Esse é o projeto de Deus, abençoar a sua vida. Eu estava falando no final do bloco passado sobre a importância da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas não apenas isto, a palavra de Deus, ela é um agente santificador, ela exerce em nós uma influência santificadora, ela nos molda, não é? Segundo o caráter de Deus, a vontade de Deus, o querer, nos parecemos com Deus, nos tornamos pessoas à semelhança de Deus, não é? Nos amoldamos ao que Deus planejou para as nossas vidas. Olha o que Jesus diz lá em João, orando pelos seus discípulos, capítulo 17, e o verso também de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O agente santificador do homem, da pessoa que se aproxima de Deus, que dá ouvidos à voz de Deus, é a palavra. Mas a palavra também, meu amado telespectador, ela nos faz prosperar no nosso caminho, na nossa jornada. Foi esta a orientação de Deus para o jovem Josué, que assumiu o posto de Moisés. Moisés morreu, partiu para a eternidade. Agora Josué, que era o ajudante, o auxiliar, o moço de Moisés, assume a liderança, não é? Aprendeu com Moisés o exercício da liderança. Agora, Josué, prestes a introduzir o povo na terra de Canaã, a atravessar o Jordão, ele ouve de Deus esta palavra: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes nele medita de dia e de noite. A importância de ouvir a voz de Deus, a importância de estar envolvido com a palavra de Deus. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ela vai influenciar a minha vida. Pela palavra de Deus, ou pela sua palavra, Deus vai me conduzir, vai me guiar. Olha o que ele diz: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então, sendo guiado pela palavra, sendo dirigido pela palavra, olha o que ele diz: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que pessoa não deseja ser bem-sucedido na vida? Que pessoa não deseja prosperar na sua jornada sobre a terra, dia a dia, como profissional, no casamento, como aluno nos seus estudos, como empresário, enfim, que pessoa não deseja o sucesso? Que pessoa não deseja prosperar? Olha a orientação da Bíblia aqui. Medita nesta palavra de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Para eu fazer a palavra de Deus se cumprir na minha vida, para eu praticar a palavra de Deus, eu preciso nela meditar de dia e de noite, para que ela exerça uma influência poderosa, na minha vida, me orientando, me guiando, me instruindo. E uma vez instruído, e uma vez orientado, guiado, realmente, então, diz aqui o texto: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A importância da palavra de Deus, nós estamos vendo sobre isso. Estamos vendo isso, a importância da palavra de Deus. Ela nos faz prosperar e ela nos faz pessoas bem-sucedidas. A importância da palavra de Deus ainda, meu amado telespectador, ela exerce na nossa vida uma ação de proteção. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu dei ouvidos à voz de Deus, eu fui guiado pela palavra de Deus, por Deus através da sua palavra, eu fui conduzido por Deus através da sua palavra. Agora, olha aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei.
houve um envolvimento da minha vida com Deus, com a sua palavra. Deus me envolveu com a ação da sua palavra porque eu desejei isto, porque eu permiti isto, porque eu busquei isto. Agora, no momento da tribulação, da tentação que vai vir sobre todo mundo, então eu vou receber esta proteção. É o que está dizendo o texto aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Veja como é essencial nós ouvirmos a voz de Deus e atentarmos para ela. É por isso, querido, por ser amado, muito profundamente amado por Deus, é que Ele insiste. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Deus não planejou para nós o sofrimento. Deus não planejou para nós a derrota ou insucesso. Deus planejou para nós a vitória, o sucesso. E no momento da tentação que vai vir sobre a terra, se nós realmente nos envolvemos, guardando, ouvindo a palavra, sendo conduzidos por Deus, por meio da sua palavra, então, de forma extraordinária, gloriosa, bendita, maravilhosa, Deus haverá de nos guardar no momento da tentação que virá sobre toda a terra. Por isso, é importante, não é apenas importante, mas é essencial que nós ouçamos Deus, ouçamos a sua palavra e nos submetamos ao seu pastoreio sobre as nossas vidas, à sua direção para as nossas vidas, Alguém pode imaginar, alguém pode pensar, alguém pode argumentar, mas a Bíblia é um livro tão antigo, ele é muito antigo. Ele foi escrito num período de cerca de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, mas é o livro mais atual de todos os outros livros. Hoje, qualquer escritor lança o seu livro, falando de uma realidade, falando, quem sabe, contando aí um conto, uma história fictícia, ou então contando a sua experiência. É um livro atual, mas amanhã, depois de amanhã, um ano depois, já é um livro que recebe novas edições. Ele é reeditado, com complementos, com novas histórias, novas informações e assim por diante. A Bíblia, apesar de ter sido escrita neste período de cerca de 1.500 anos, ela nos traz informações de acontecimentos presentes e nos traz informações de acontecimentos futuros. Por isso, é o livro mais atual, é um livro atualíssimo. Então, quando alguém pensa, a Bíblia é um livro antigo, veja o que ela mesma dá testemunho de si, ou o que o Senhor Jesus fala sobre a Bíblia. Marcos capítulo 13 e o verso de número 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 24, e eu chamo a sua atenção, muito especialmente, para este texto, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Veja o verso de número 25. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Ela não é uma palavra humana, não é? Alguém que está contando uma biografia de si ou uma biografia de outrem. Não, a Bíblia não é uma história que alguém ali resolveu
ter uma imaginação fértil, uma imaginação, não é, com muita capacidade intelectual, e aí relata lá, faz um conto lá. Não, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, do Deus Criador de todas as coisas. Ele se faz conhecido aos homens por meio desta revelação escrita. Não é? Existem outras maneiras pelas quais Deus se revela. Por exemplo, por meio da natureza, das coisas que foram criadas. É uma outra maneira pela qual Deus se revela. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é para todo cristão a sua única regra de fé e prática, é a revelação de um Deus amoroso que está interessado, sim, no sucesso dos homens, na vitória dos homens e, sobretudo, na salvação eterna dos homens. Ela é atualíssima, ela permanece para sempre. E já caminhando para o final, é importante nós atentarmos. A insistência de Deus para ouvirmos a sua palavra é porque já está determinado num plano eterno e soberano de Deus com relação à história de todas as coisas, o fim vem. Ezequiel capítulo 7, o verso de número 6, olha o que a Bíblia diz: vem o fim vem, eis que ele vem. O fim de todas as coisas está estabelecido, meu amado telespectador. Olha o que diz o apóstolo Pedro na segunda carta, agora, capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O profeta Ezequiel fala que vem o fim vem, eis que ele vem. Agora, na nova dispensação, o apóstolo Pedro fala que os céus que agora existem, eles se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É por isso que Deus insiste comigo e com você, insiste conosco. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E para não perecermos neste tempo do fim, que haverá destruição, que virá a tentação sobre todos os homens, nós precisamos atentar para os conselhos do Senhor e permitir que Ele seja, em todo o tempo, o nosso guia, o nosso pastor por excelência, aquele que nos conduz a águas tranquilas, aquele que nos faz trilhar caminhos ou veredas de justiça na sua presença. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Nós vamos orar encerrando o programa desta oportunidade. Bondoso Deus, no nome santo e eterno de Jesus Cristo, te rendo graças por mais uma oportunidade tão especial de compartilhar esta preciosa palavra do Senhor aos nossos muitos telespectadores. Que cada um, Senhor, seja alcançado pela ação poderosa desta tua palavra, que possamos a cada dia dar ouvidos à voz do Senhor, nos rendemos diante do Senhor, permitindo que o Senhor verdadeiramente seja o nosso pastor em todo o tempo por excelência. Eu oro pedindo a tua bênção para a cidade, sobre a cidade de Ponta Grossa, é a minha oração em nome de Jesus. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.